Mas a gente não estava conseguindo conter esse jogo por dentro do Flamengo, que é a principal arma do Flamengo, essas combinações entre o Gabriel, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Pedro. É ali que está o core, ali que está o coração do jogo do Flamengo. Louco, que golaço! Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Vamos acompanhar agora a entrevista coletiva do técnico Maurício Barbieri. Flamengo 4, Red Bull Bragantino 1. Os créditos de vídeo é da TV Red Bull Bragantino TV. Link na descrição. Quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal se você é flamenguista. Seja bem-vindo e faça os seus comentários aqui da entrevista do Barbieri. Valeu, galera! Antes da gente começar o vídeo, eu tenho uma dica para você que gosta de futebol e gosta de se divertir assistindo futebol. Galera, este vídeo tem um apoio da 1xBet, a melhor e maior casas de apostas do mundo. A 1xBet é parceira do Barcelona, Chelsea, Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus e baixe o app. Como que funciona, galera? Se você depositar R$50, você ganha R$50 de bônus. Se você depositar R$100, você ganha R$100 de bônus. Está no primeiro comentário fixado o link da 1xBet para você apostar nas melhores e maiores ligas e times do mundo. É top e eu recomendo. Tá no primeiro comentário fixado o nosso cupom, valeu? Fala aí, Barbieri. Primeiro, gostaria que você fizesse um balanço da partida, né? De como foi essa derrota, principalmente pela perda do jogador logo no começo da partida. Não, eu acho que a expulsão condicionou totalmente a partida, né? Já seria difícil 11 contra 11 equilibrar o jogo, conseguir fazer um jogo consistente. Eu acho que a gente até difícil falar começou, porque o jogo mal tinha começado no momento da expulsão, mas a gente tinha chego. A gente tinha conseguido finalizar 2 bolas ali, ainda que de longe, mas eu acho que a expulsão condicionou demais. Independente da decisão do Daronco, eu acho que é uma expulsão extremamente controversa, porque, volto a repetir, eu tenho visto outros lances muito semelhantes e não tem sido adotado esse critério. E aí eu posso falar um a nosso favor, que é um pênalti que o Carlos Eduardo sofre contra o Ceará. O Carlos também está com a bola na frente, o jogador do Ceará atropela o Carlos, é pênalti e o jogador do Ceará não foi expulso. E mais recente, Flamengo e Fortaleza agora, tem um pênalti que o Gabigol vira o jogo lá, 2-1, que acho que é o Vitor Hugo que sofre o pênalti, uma bola nas costas, o Vitor tá com a bola na frente, o jogador do Fortaleza atropela ele, também não tem disputa de bola e não foi expulso. Então, assim, até compreendo que o Daronco possa interpretar dessa maneira. Eu não consigo compreender que no mesmo campeonato, com a mesma arbitragem, com as mesmas orientações, as decisões sejam divergentes. Mas é isso, eu acho que depois a gente tentou se defender, explorar os contra-ataques, a gente sabia que não teria muitas oportunidades, conseguimos empatar o jogo, mas aí em erros defensivos que a gente também não pode cometer, eles conseguiram fazer mais gols e conseguiram o resultado que eles desejavam. Boa noite, Barbieri. São 9 jogos sem vencer, 7 fora de casa. Como que fazer para melhorar essa campanha, né, do Bragantino nessa reta final para tentar descolar da zona de rebaixamento? Eu acho que é uma sequência ruim. É importante frisar para quem está vendo e para o torcedor que os 9 jogos sem vencer não são 9 derrotas. Tiveram resultados positivos, como o empate contra o Atlético Mineiro fora, o Palmeiras, enfim, o último contra o Inter fora, que são jogos complicados e difíceis. A gente esperava ter o mesmo rendimento e conseguir um resultado no mínimo semelhante aqui hoje. Mas, sem dúvida, isso vai trazendo um peso e vai mexendo com o emocional de um grupo que é muito jovem, é o grupo com a menor média de idade do campeonato. Isso, sem dúvida, torna o nosso desafio ainda maior. Então, a ideia agora é que a gente possa, principalmente, recuperar esse aspecto mental, porque eu falei isso anteriormente, nesses 9 jogos, apesar da ausência de vitórias, a gente tem conseguido, em muitos deles, ter um bom rendimento, um bom desempenho.
e talvez até a ansiedade por essa busca da vitória tenha atrapalhado um pouco. A ideia é que a gente possa, quarta-feira contra o Cuiabá, entrar mentalmente preparados para fazer um grande jogo. A gente tem um bom retrospecto em casa e tentar dar fim a essa sequência. Barbieri, eu reparei numa cena ali, você com o Maldonado, até peço desculpas se a minha leitura tivesse sido errada, por favor me corrija, mas você estava tentando conversar com ele sobre o posicionamento, o que você queria do posicionamento da equipe, depois da expulsão, obviamente, e logo nesse momento o Everton Ribeiro quase fez um gol, e me deu a sensação que você parou e abriu os braços assim, meio que não tem jeito, a gente pode tentar fechar, que eles vão sempre achar um espaço, aquela ideia do cobertor curto, né? Foi um pouco isso, assim, era um jogo que dificilmente aconteceria algo diferente do que aconteceu? Você lembra se foi no primeiro tempo? Primeiro tempo. Bom, depois da expulsão a gente adotou uma maneira de jogar próxima àquela que era a ideia inicial, não mudei muito, na verdade só tirei um homem de frente mesmo, e a estrutura era a mesma, mas a gente não estava conseguindo conter esse jogo por dentro do Flamengo, que é a principal arma do Flamengo, essas combinações entre o Gabriel, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Pedro, é ali que está o core, ali que está o coração do jogo do Flamengo. E aí tanto é que aí depois a gente acabou perdendo o Andrés por lesão também, então quer dizer, eu tive que mexer novamente, e aí quando a gente... E o problema é que a gente já estava detectando que estava com dificuldade, mas eu já tinha feito uma troca, né? E se eu fizesse outra ali, ia perder mais uma parada, ia ficar amarrado para poder tentar fazer alguma coisa para frente. Mas aí no momento que, acho que foi antes disso, do Andrés machucar, que a gente estava conversando justamente que a gente precisava impedir essas combinações e esse jogo por dentro. E aí com a saída do Andrés a gente mudou, a gente passou a colocar 3 volantes ali por dentro, jogar com 2 homens na frente e deixar os lados do campo para o Flamengo, justamente para inibir esse jogo por dentro deles. E eu acho que a gente fez isso bem. Na maior parte do tempo, eles pararam de ter situações de finalizar da entrada da área, eles pararam de ter situações de combinação, e a gente sabia que era um risco as bolas cruzadas. Mas o cobertor curto, como você falou, a gente tinha que fazer uma opção. A opção foi que se a gente tivesse que oferecer alguma arma para eles, que fosse a arma menos letal. E aí, a partir desse momento, eles levaram perigos em algumas bolas cruzadas de segunda trave, copeiro, tal, antes da gente acabar sofrendo o segundo gol. E aí eu digo que é uma bola que a gente precisa corrigir, porque o segundo gol é uma bola rasteira, a gente não pode admitir que isso aconteça, uma bola rasteira cruzar a área, né? Eu acho que foi aí que a gente errou, mas eu acho que na estratégia a gente acertou. Depois que tomou o segundo, eu acho que emocionalmente a gente se quebrou um pouco, tanto é que a gente toma muitos gols em sequência, e depois o resultado já era elástico demais, a equipe ainda tentou se comportar, tentou jogar, mas ficou mais complicado. Queria que você falasse sobre os 2 próximos confrontos, Cuiabá e Curitiba, 2 confrontos diretos, que se vencer descola, mas se empatar ou perder pode complicar ainda mais. São 2 jogos difíceis, são 2 jogos diretos, a gente tem que estar muito concentrado, estar bem equilibrado, porque são jogos que normalmente são muito tensos, muito disputados, né? Acabam sendo decididos em detalhes também, como são jogos maiores, mas... Por um outro lado, volto a dizer, eu acho que em casa a gente tem conseguido ter um retrospecto muito bom. A ideia é que na quarta-feira a gente possa fazer um grande jogo e acabar com essa sequência aí sem vitórias, que a gente possa vencer o jogo. E aí depois a gente pensa no Curitiba, o foco está total no Cuiabá. Barbieri, ali na saída do campo, o Ortiz me falou que, claro, se tiver a possibilidade de brigar por alguma coisa maior no fim do campeonato, ok. Mas que nesse momento a atenção de vocês deve ser realmente a zona de rebaixamento, com 5 pontos de distância, talvez até menos, dependendo dos jogos que estão acontecendo, vão acontecer. E eu queria que você falasse sobre o jogo do Cleiton, porque apesar do Bragantino ter levado 4 gols, ele fez por baixo 4 grandes defesas, né? E considerando que nesse momento vocês estão ali naquela zona de tensão, o saldo de gols pode ser um diferencial. Então, eu queria que você falasse da atuação dele e se realmente ali no fim foi uma coisa que você pensou, não, ok, já perdemos, mas é importante parar por aqui, né? Eu acho que ele teve uma grande atuação. Acho que, sem dúvida, ele é responsável porque o placar não tenha sido ainda maior, mais elástico. Eu acho que ele teve uma boa atuação. Acho que nos gols era muito difícil que ele conseguisse fazer alguma outra coisa.
é um jogador importante para nós. Tem oscilado um pouco durante o ano, mas hoje fez um grande jogo. Então a gente fica satisfeito. Eu acho que o Flamengo produziu até para fazer mais gols, mas é o desafio, o Flamengo sempre produz bastante. E a gente tentou equilibrar, volto a dizer, um jogo que já começa bastante desequilibrado, né? Não é uma disputa equânime, não é nunca um jogo igual. O clube que nós somos, o tamanho que nós temos, vir aqui jogar contra o Flamengo. A ideia era tentar igualar ao máximo e buscar oportunidades. Eu acho que essa decisão no começo de expulsar o Luan dificultou as coisas. Eu acho que em alguns momentos a gente conseguiu equilibrar dentro do possível, mas em outros momentos o Flamengo, pela força que tem, pela qualidade que tem dos jogadores, conseguiu desequilibrar, e aí o Cleiton, sem dúvida, foi importante. Vamos lá então, nação rubro-negra, já que ele falou de números, vamos aqui, ó, temos aqui na palma da mão no celular os números do jogo. Posse de bola 68% para o Mengão, finalizações 23 para o Flamengo e 5 para o Red Bull, finalizações no gol 9-3, finalizações para fora 7-1, chutes travados 7-1 também, escanteios 10-1, galera, 10-1, impedimento 0-1, faltas, cara, isso daqui me impressionou, faltas, número de Premier League, 7 faltas para o Flamengo, 6 faltas para o Red Bull. Top, hein? Cartões amarelos, 1 cartão para o Flamengo, nenhum para o Bragantino. E um vermelho, né? Para eles, no caso, né? Grandes chances, 6-1. Grandes chances perdidas, 3-0. Finalizações na trave, 1-0. Finalizações de dentro da área, 18-3. Dentro da área, hein? 18-3. Nossa Senhora. Finalizações de fora da área, 5-2, defesas do goleiro, 2 do Santos e 5 defesas do goleiro do Bragantino. Passes, 672 passes do Mengão, 328 do Bragantino. Passe certo, 607 passe certo, 90% de aproveitamento. Eles, 275, 84% de aproveitamento. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal aqui. Desarmes, 15 desarmes do Mengão e 13 do Bragantino. É isso. Galera, o Flamengo dominou o jogo, né? Dominou muito bem o jogo. Poderia ter sido muito mais, né? Se o goleiro deles não tivesse salvado. O goleiro fez 4 defesas importantes. Ó, aquele chute do Arrascaeta, ele fez uma defesaça, né? O chute do Vidal, ele fez uma defesaça. Daí teve mais lances que eu não tô lembrando agora de quem que foi, mas ele defendeu mais 2 bolas depois, defesaças também. Se não fosse o goleiro, cara, teria sido mais de 5, 6, hein? É isso aí. Valeu, pessoal. Trouxe aqui para vocês a entrevista coletiva do técnico rival Maurício Barbieri, técnico do Bragantino. Tamo junto, deixa o like, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!